Gastronodicas. Então, hoje aqui no Gastronodicas, eu realmente estou emocionada, gente. Por quê? Além da comida dele emocionar, como o nosso mestre Claude Turagô já fala, ele é um cara que emociona. Porque é um cara lotado de títulos. Mas eu estava conversando com a Sobral, que hoje está aqui com a gente na bancada aqui do Gastronodicas. E eu falei, o Rafa tem uma cara tão grande, pirralho, ele é tão novinho, que se ele não fosse tão conhecido internacionalmente, ia ter que levar as matérias que ele sai para nego acreditar que ele é o Rafa Costa e Silva. De tanto título que esse moço tem. Mas o que eu acho que, além de estrelas, entrar entre o 58º melhor restaurante do mundo. Eu acho que o Rafa, ele trilhou um caminho, né, Sobral, muito incrível, que só nos fez orgulhar, que ele começou de fora para dentro, que eu quero dizer, de fora do país para dentro do país, né? Me lembro quando ele chegou há 12 anos atrás, né, Rafa? Aqui, em 2012. E os críticos na época falando, chegou, vai abrir. Eu falava, gente, mas quem é esse garoto? Será que esse negócio que ele cozinha é legal? E aí, hoje, você vê, 12 anos se passaram, ele abriu o La Salle em 2014, em março, né, de 2014, completou 10 anos agora, acabou de receber essa honraria linda. A história do Rafa todo mundo já conhece, e o Gastronodicas veio aqui para falar sobre esse mestre, com o Sobral dividindo essa bancada aqui comigo. E esse rapaz, ó, esse flamenguista, com essa carinha assim, vou ali, volto já sempre, né? Eu só tenho uma dúvida. Esses títulos todos que você falou incluem ou não incluem os títulos do Flamengo? Olha, eu acho que não é bom eu falar nessa hora, não. Você é fluminense, eu sou Fla-Flu, olha que mico. Ah, porque ele é Porque chefe. fui criada no Fluminense e meu marido é flamenguista, doente. Então, vamos falar, vai falar de título, aí é contigo, aí é com o Rafa. Mas eu acho que o título que ele mais gosta, além de chefe, é flamenguista, não é, Então, Rafa? esse aí é com você. Não, o título que eu mais gosto, além de ser flamenguista, é ser pai. Eu sempre falo, sou pai antes de tudo. O meu filho tem... Bom, primeiro, obrigado, Bibi, pelo convite. Obrigado, Sobral, por estar aqui também. Mas eu sou um apaixonado pelo meu filho. Meu filho tem 6 anos, completados agora em abril. E o meu filho mudou minha vida totalmente. Assim, meu filho me deu um clique na vida, assim, que eu nunca tinha dado, assim. Eu comecei a dar importância às coisas que são mais importantes na vida de verdade. E a gente tava até falando aqui antes, uma delas é a minha saúde, assim, que realmente se você, dá até vergonha falar, mas você vê uma foto minha 12 anos atrás, quando cheguei no Brasil, e vê uma foto hoje, de vez em quando eu penso que eu sou mais jovem hoje que antigamente. Mas, enfim, é porque realmente meu filho mudou muito minha vida, assim. Ele ressignificou a sua vida, Eu né? sou totalmente apaixonado por ele. E aí tem uma coisa que é engraçada, porque eu sempre fui um obcecado por coisas, assim, né? Quando eu fui abrir meu restaurante em 2014, porque eu cheguei em 2012, como você bem falou, Bia, eu nunca tinha trabalhado num restaurante no Brasil antes. Eu só trabalhei lá fora e depois voltei. Quando eu voltei em 2012, aí a gente no processo de achar um lugar, fazer uma casa, eu não tinha pensado nunca em Botafogo, né? Porque quando eu saí, na verdade, quando eu saí eu não conhecia muito a Zona Sul. Eu fui nascido e criado no Itanhangá, lá na Barra. Sempre fui garoto meio de condomínio. E aí fui morar fora, porque eu queria mudar a minha vida, realmente queria fui morar fora sozinho. E, enfim, aí quando eu voltei pra Zona Sul. E eu queria vir na cabeça, tem que ser Ipanema, tem que ser Leblon, tem que ser, sei lá, máximo ali, alguma coisa de Jardim Botânico, Lagoa. E aí, realmente, quando eu comecei a procurar, naquela época, estamos falando de 2012, 2 anos Botafogo era fora do eixo, né? não. Principalmente da Exatamente. gastronomia, e né? 2 anos antes de Olimpíadas. Então era tudo uma loucura, assim. Você achava alguma coisa em Ipanema, parecia que você estava pagando o aluguel de Nova York, de Paris. Não que o Rio seja pior do que esses lugares, que eu acho o Rio muito melhor que esses lugares. Mas era coisa de maluco, assim. E aí, um dia, uma vizinha minha, que era minha vizinha lá no Itangá, que a gente se conhecia do 0 até os 20 anos, quando eu fui morar fora. Ela falou, acabei de passar aqui numa casa em Botafogo, numa rua chamada Conde de Irajá, e o cara acabou de colocar uma placa escrita à mão, com uma caneta, passo ponto. Aí ela tirou a foto, se você quiser ver. Aí eu peguei na hora, liguei pro cara assim, sem saber onde é que nem ficava a rua direito.
e falei, e tal, você acabou de colocar. Ele falou, eu acabei de colocar agora. Eu falei, uma amiga minha passou aí. Aí eu falei, quantos metros tem a casa? Aí ele me falou. Aí eu falei, quanto você tá pedindo de luva? Ele falou, não tô pedindo luva não. Eu falei, quanto você tá pedindo de aluguel? Aí ele falou o valor, eu falei, pode tirar o papel É meu. da janela, que eu tô indo aí, a gente conversa. Na hora, fui pra lá, peguei, lembro, eu e minha mulher, a Malena, que é americana, mas embarcou nessa viagem pra cá comigo. E aí, conversei com ele e tal, a gente se resolveu em uma semana. E aí depois ele devia muitas coisas e tal, eu fui pagando as coisas que ele devia, e a gente começou a obra. Isso foi um processo de 6 meses até eu achar esse local. E a gente começou a obra em novembro de 2012 e abriu um restaurante em março de 2014. Você lembra o que passou na sua cabeça, assim, naquele... Porque isso que a Bianca falou, que você fez sua carreira internacionalmente, aqui as pessoas não sabiam, não tinham muita referência de quem era você, tirando aquela bolha do boca a boca, dos chefes que viajavam, que tinham mais acesso. Você lembra o que passou na sua cabeça no primeiro serviço que você abriu, você falou, pronto, agora... Marcelo, que tá aqui, tava no primeiro serviço comigo. Marcelo. Bom, primeiro passou muito medo, né? Isso eu acho que é assim, muito medo. Mas eu era um obcecado, obstinado por essas coisas. Então eu realmente achava que fazendo uma comida legal e assim, não falhando nem no corte de alguma coisa, nem colocar o sal, ia salvar o mundo. Aí por isso eu tava falando do meu filho. Meu filho acho que chegou pra dizer assim, ó. Não é nada disso. Se você cometer um erro, tudo bem, não tem problema. Sabe? Segue a vida, corrige e segue a vida. Então ele chegou muito pra isso. Ele, como eu falei, ele chegou para colocar as coisas que são importantes de verdade, como elas são importantes. No primeiro serviço especificamente, foi um serviço caótico, muito caótico, porque a gente tinha marcado um dia para abrir, a gente já tinha convidado todo mundo, a gente convidou 20 amigos, na verdade. O primeiro serviço convidou meu pai, minha mãe, um primo meu, não sei o que, amigo de infância e tal, e 2 dias antes disso, a antiga empresa de gás do Rio de Janeiro não ligou meu gás, porque ainda caímos em várias exigências. Então a gente fez o primeiro serviço sem gás. Então, Marcelo que tá aqui tá de prova. Super simples. A gente tinha dois fogõezinhos de indução elétrico e uma churrasqueira. Então a gente fez o primeiro serviço, que era metade da casa, né? 20 pessoas, a outra casa a gente atendia 40. Sem gás, 45. sem fogão. Sem gás, sem fogão, sem nada. Só com forno elétrico, porque o forno era elétrico, dois foguinhos de indução. Não, além do desafio de abrir um restaurante novo, tinha um desafio. Tá ali, ó. Tinha um desafio de não ter fogão nem gás. E aí eu lembro que eu tinha convidado, por um acaso, nesse dia, a Andréa Degmon, a Ana Cristina Reis. Fez a sua primeira matéria. A Renata Isal e um amigo nosso em comum. E foi loucura. Porque cheio de coragem você convidar uma mesa dessa para o primeiro serviço. E naquela época, eu tô falando isso há 10 anos atrás. Né? Não sei nem se posso falar, mas enfim, a Ana Cristina Reis naquela época era editora-chefa lá da revista Caderno Ela, Gourmet, do Ela Gourmet. Ela, na verdade, ela era do Ela. Isso, inteiro. E a sua matéria saiu no Ela era um Gourmet. Ainda, depois sábados, que virou revista. E essa revista, e aí as pessoas sempre falam, né? Você falou, cara, como é que foi chegar aqui e ninguém conhecia? Realmente ninguém conhecia. Tava no boca a boca. Fez um boca a boca muito forte, principalmente das pessoas que eram ligadas à gastronomia. Todo mundo meio que sabia, porque eu tinha sido... voltando um pouquinho, eu fui para Nova York, morei 5 anos em Nova York. Fiz faculdade de gastronomia em Nova York, onde eu fiquei amigo do Tomás, filho do Claude. A gente ficou muito amigo lá. Fiquei sabendo que o Bronze tinha acabado de sair da faculdade, o filho Bronze fez a mesma... Eu, Felipe e Tomás, a gente fez a mesma faculdade em Nova York. Eu e Tomás, a gente coincidiu na mesma época, e eu cheguei, o Felipe Bronze tinha ido embora, sei lá, 2, 3 meses antes. E aí, depois fui para Espanha e trabalhei num restaurante chamado Mugaritz, né, que naquela época, eu trabalhei 5 anos só no Mugaritz, lá no País Basco. Naquela época o restaurante estava super hypado, um restaurante super da moda. A gente ficou, quando eu cheguei lá, era 14º restaurante do mundo, depois a gente foi 5º, aí depois a gente foi 2 vezes 3º lugar do mundo e tal. Foi um negócio assim, super, 2 estrelas Michelin e tal. Sempre que eu cheguei lá, sempre teve 2 estrelas. E eu fui chefe de cozinha 2 anos desse restaurante.
Então, quando eu voltei, realmente todo mundo ligado à gastronomia que entendia, Já tava falando sabia muito. Você já quem era grandão lá era, fora. já era. Mas a Ana Cristina Reis com a André Degmon fizeram uma matéria minha de capa no Ela Gourmet, que antes era um impresso, não Era, revista, era um isso. jornal, que literalmente, assim, eu sempre falo para eles, eu falo, cara, eu devo tudo a vocês, porque fez meu restaurante ficar cheio em 6 meses. Porque aí o pessoal da gastronomia já conhecia. Imagina, em Botafogo, que É. era um bairro que nada bombava É. em gastronomia, um cara que estava vindo de fora, que o carioca não conhecia, no seu, claro, Uhum. os chefes Não, de é. São bolha, né? Paulo. Tirando a ninguém bolha, conhecia, ninguém conhecia, ninguém conhecia. né? Então essa matéria, eu acho que o pessoal da gastronomia já conhecia um pouco, também não conhecia muito a fundo, ninguém me conhecia a fundo, porque eu nunca tinha tido meu restaurante, nem nunca tinha... E acho que essa matéria veio para exatamente o que você falou, colocar na boca das pessoas que não eram ligadas à gastronomia, que são nossos clientes, né? que são, bolha não enche restaurante, exatamente, né? que são nossos clientes. E, cara, o restaurante foi uma loucura. A gente passou os 2 primeiros anos do restaurante, totalmente lotado, assim. Lotado de não ter um lugar vazio nenhum dia durante 2 anos. E a gente só, naquela época, tá? 2014. A gente só funcionava com menu degustação, que eu me lembro naquela época, a Roberta já trabalhava assim. O Claude tinha um menu confiança, que naquela época chamava. Tanto que quando a gente começou a vender, todo mundo ligava e falava: ah, é tipo menu confiança. Referência. Tá bom, Era a pode nossa ser. referência. Vai. Tipo menu confiança. Que o Claude pra mim é a referência máxima no Brasil, máximo. Só menu degustação, o garoto tinha acabado de chegar, com 35 anos. Uma mulher americana que tomava conta do salão, que ninguém conhecia. Marcelo. O Marcelo. Um sommelier venezuelano, que eu tinha conhecido na Espanha. Quer dizer, que ninguém sabia quem era também. Ninguém sabia nada, era É. tudo uma caixinha de surpresa. Era Vamos pro lá lado e do vamos. trampolim, né? E Vamos lá assim, ver o que e a dá. gente ficou... E aí a gente só funcionava com menu degustação relativamente caro na época, numa casa de 45 lugares em Botafogo. E a gente ficou lotado Com uma 2 anos. pegada gastronômica diferente. Diferente. Que é totalmente diferente do previsível, né? Na Sim, gastronomia. com certeza. A gente ficou lotado 2 anos. 2 anos sem parar. E depois, claro, passou um pouco. A gente ainda enchia quase todo dia enchia mesmo. Tanto que lá no começo eu lembro que a gente abriu o menu com um preço X, que eu não vou lembrar, não vou chutar pra não... 300 e pouco. Pode ser, Eu lembro. pode ser. E aí, foi assim... Era menos? Não sei. Não vai falar besteira, hein? Marcelo. Porque aí depois o pessoal vai imprimir, vai tirar print e vai falar, aí, ó. Não. Então não vou chutar, por isso que eu não gosto de chutar. Desculpa, fui moleque. Não. E aí, o que acontece? Deu 2, 3 meses, a gente aumentou o preço, não por custo, mas oferta de demanda. A gente falou, vamos aumentar o preço. Aí, continuamos lotados, eu falei, vamos aumentar um pouco mais o preço. Porque realmente, às vezes era chato, porque, por exemplo, alguém me ligava e falava, eu queria uma mesa para hoje, amigo, família. Não tinha. Não tinha, eu falava, cara, não tem? E não, 45 lugares, Ah, um pô, lugar que é de Rafa. sucesso, não tem mesmo. O Rafa chegou já cheio de estrelinha. Eu falei, cara, não. E muitos amigos da gastronomia falavam. Ah, Rafa, pô, uma mesa. Cara, não tem Ele é como. inacessível. Não tem como. E eu nunca tive assessoria de imprensa, que talvez Não, tenha que é mais louco, né? o que talvez pode ter sido um erro nosso, mas enfim, até hoje funciona assim. Olha, então- olha esse erro como foi horrível, 2 estrelas Michelin, olha que erro péssimo esse. É isso que eu ia falar. Você sempre teve casa lotada no seu histórico. E ainda assim, reduziu de 45 para 10. Seu filho também é o responsável por isso? Meu filho teve influência nisso. Meu pai quase morreu de Covid. Ficou entubado 10 dias. Teve muita influência nisso também. E também eu sempre tive essa ideia lá no fundo da minha cabeça de fazer um lugar onde a gente conseguisse fazer o que a gente queria fazer de verdade. Porque assim, a gente tinha um restaurante de 45 lugares, né? Grande, 400 e poucos metros quadrados. Sim. O Marcelo tá de pau. Já teve época que a gente teve 17 pessoas na cozinha. Gente pra caramba. E mesmo assim tinha coisa que eu falava, cara, a gente pode fazer muito melhor que isso. Assim, o tempo de você montar uma comida. Você vai ver assim, a gente até trouxe umas coisas pra vocês provarem que tá totalmente fechada. Tá? Porque se a gente abrir, vai ficar mole. Então tem coisas, e por coincidência, Sobral vai jantar hoje no La Salle também. Sobral, acho que eu vou me Gente, enfiar. acho que isso nunca aconteceu na minha Olha, vida. meu 2 Deus vezes do comer a céu. comida do Rafa. E eu convidei no sem mesmo saber dia. de nada. É muito presente de Ah. aniversário. E aí ela vai ver hoje que, assim, tem coisas que a gente serve
e as pessoas, e a gente vai falar pra você, coloca na sua frente e fala, tem que comer. Se num restaurante tradicional, não tem. Hoje em dia, 10 pessoas ao redor de uma cozinha, ali é como se fosse um teatro, vamos dizer assim. É tudo sobre a cozinha e sobre as bebidas, sobre Maíra, que é sommelier Maravilhosa. pra mim, sem palavras, assim. É, e, e a gente faz e põe na frente da pessoa, nesse pratinho aqui que vocês têm na frente, e fica olhando, ó, tem que comer. Não, e é diferente quando quando o cara vai à mesa, Não. serve de quando você participa do processo, é como se você estivesse ali. Exatamente. É outra E aí outra você vai num história. restaurante Né? tradicional, que eu adoro também, amo também, e vou ter um tradicional ainda, normal. O garçom sai da cozinha, caminha até a mesa com a bandeja na mão, põe no gueridon, põe na mesa de apoio. Ela fica ali E você tal. come, tchau. Não, e aí você coloca no meio da mesa, às vezes as pessoas, o que é normal, eu quando vou num restaurante também eu não tô, na verdade, na maioria não tem das a vezes mesma eu não tô, emoção, eu não tô Rafa, não prestando tem. muita atenção em exatamente tudo que eu tô comendo e tal. E eu põe na frente da pessoa, a pessoa tá falando, continua falando, daqui a 5 minutos vai comer a comida. Hoje em dia não é assim, hoje em dia as pessoas comem ali no momento que a gente põe e tal. Uma Então a gente consegue experiência fazer totalmente coisas com mais diferente. detalhes, com a temperatura que a gente quer, com a textura que a gente quer, do jeito que exatamente do jeito que a gente quer. Não tem esse caminho entre cozinha, mesa de apoio, mesa, conversa, fala e tal. Ali você vai ver que os 9 aperitivos que a gente serve no começo do menu, a gente vai num ritmo bem acelerado mesmo, porque as pessoas estão ali para comer, sabe? Então, assim, eu sempre falo assim, que é jogar contra o meu time, né? Que se você quiser ir num restaurante mais romântico do mundo, La Salle não é o local. Jamais. Sim. Tá Não é numa um local pra bancada, você ficar 10 ali com pessoas. duas pessoas namorando. Não é isso, sabe? É ali pra você conversar com a gente, ver como é que as coisas funcionam, ver como é que a gente faz uma carne, ver como é que a gente faz um brócolis romanesco, que é esse aqui. Você se sente participando do processo, né? E a Como se gente, estivesse ali. gente tem uma bandejinha na mesa, quando você chega, né? Que tem todas as verduras que a gente vai usar na noite. Muitas delas na nossa horta, como essas beterrabas, enfim. Esse rabanete também. E aí ali a gente fala, ó, isso aqui estão todas as verduras que a gente vai usar aqui na noite, até porque a maioria dos nossos clientes são de fora do Brasil, são gringos. Então tem muitos produtos, por exemplo, nessa cestinha você vai ver que vai ter uma mandioca, uma mandioquinha, um batata baroa que fala aqui. Uhum. Porque gringo não sabe o que é. E a gente tem uma etapa do menu que é o pão, a gente faz com batata baroa, então a gente leva pra ele, olha, esse pão aqui a gente fez com essa batata. E as pessoas, tem um aipim, tem um maxixe, que pra gente tem um quiabo, que pra gente é muito normal. Mas para os gringos, eles não sabem Mas o quando que você é. tomou essa decisão de vir, quando você chegou no Brasil em 2012, tomou a decisão de abrir o La Salle, quando você viu a essência do La Salle, o que você queria, que você nunca mudou, pelo contrário, você quer cada vez melhorar, né? Cada vez mais afinar e aprofundar. Como é que você queria vender, você queria cozinhar para quem? Quem era o seu foco? Porque hoje você tem os gringos, claro, mas quem que você pensou na época, o seu target? Então, outro dia eu tava até falando com o Felipe Bronze, que é meu irmão, meu amigão, mas a gente pensa muito diferente em várias coisas. E a gente tava numa mesa redonda com o Mário Chadi, também do Grupo Trigo, e nós estávamos conversando. O Mário fez uma pergunta muito legal, né? Muito Pertinente. parecida com a sua também. Que é assim, você quando você cozinha, você tá cozinhando, que você tenta refletir na sua comida? E o Felipe falou, eu tento, claro, tem que falar que a gente tá falando de um restaurante comercial, então eu tento sempre agradar os clientes, tento sempre fazer coisas que eles gostam, então... Aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu faço exatamente o contrário. Eu faço coisas que a gente gosta de comer, o Sua Marcelo, equipe. o Vini, que é um garoto que tá comigo há 8 anos também, que é o chefe de cozinha, a Vicky, que é também uma peruana que trabalha com a gente há muitos anos. Assim, eu faço coisas que a gente gosta de comer, que a gente acha divertido, que a gente comeria. Que eu faço. Aí você tem um cliente que tem, obviamente, tem um cliente que não come camarão, óbvio que a gente faz um menu especial sem camarão. Tem um cliente que é alérgico a não sei o que, óbvio que a gente faz. Mas assim, eu sempre falo, cara, a gente tem que fazer pra gente. A gente tem que saber que tá bom. Né? Aquele negócio de, não, faz isso e põe uma flor em cima porque o de baixo não tá tão bom. Não. Se a gente sabe que não tá bom, a gente não vai colocar. Então, a gente cozinha pra gente. Aí, quem gostar, vai. Quem não gostar, melhor não ir. Assim, porque realmente é uma cozinha que a gente faz com a nossa alma, com a nossa identidade, principalmente, e que a gente acha legal comer. Por isso que você, quando começa o menu lá,
que é nesse pratinho de novo, você vai comer 8 aperitivos para você comer com a mão, porque eu gosto de comer com a mão. Eu gosto de bar, eu gosto de ir comer um negócio no balcão e tal. Então, é exatamente isso que a gente tenta refletir. Então, a gente começa o menu e fala, vocês vão comer tudo começo com a mão, praticamente. A gente faz isso desde 2014, que o nosso menu sempre começa com as mãos, sempre. Desde 2014. Hoje já tem algumas pessoas que fazem isso, mas 2014 a gente sempre falava, Já era. os 8 primeiros aperitivos são para comer com a mão. A diferença do de 45 lugares pro de 10 lugares é que a gente conseguiu fazer isso com mais detalhe, aprofundar mais. É um trabalho cirúrgico. Esse rabanete melancia que eu vou abrir para vocês, que é lá da nossa Tô horta. louca Gosta pra do ele vir rabanete, abrir né, essa menina? caixinha. Eu amo rabanete. Gosta do Às rabanete? vezes eu ligo pra alguém, aí bota aí no vídeo, você tá almoçando, tá amo. lanchando, tá? O quê? Aí eu boto o vídeo, rabanete com flor de sal e azeite. Falei, minha mãe, meu lanche, eu adoro. E assim, esse rabanete, por exemplo, que é lá da nossa horta, tá vendo que ele é pequenininho, se a gente tivesse um restaurante de 45 pessoas, a gente não ia ter o suficiente para todo mundo. Sem querer, faria as coisas que ele mais gosta, flor de sal e azeite. Eu gosto. Eu amo sal. Finalizar com a flor Eu de acho sal. que uma vez que eu venho aqui, você perguntou qual a... O que não pode O que não pode faltar? faltar? Eu falei, na nossa cozinha a gente não usa nenhum tipo de especiaria, zero. Zero. Nem pimenta negra, nem açafrão, nem nada, zero. Assim, a única coisa que a gente usa nas coisas é azeite, flor de sal. Ah, uma coisinha de produto mesmo, é flor pro de sal. produto brilhar, Flor de sal né? que não falta em nada, absolutamente nada. Sempre tem flor de sal, sempre. Não, em imagina tudo. você entrar, que delícia, eu com as minhas. Entrar no lugar e falar assim, gente, nada contra os franceses, italianos. Não tem manteiga, não tem Tem creme pouca, de tem pouca. Não, tem leite. pecado. Não, manteiga não dá pra ver sempre. Não, eu tem tô te pouca. falando Exatamente. isso porque Nem tanto como, oceano. como eu amo A gente gosta de fazer comida que a gente come. Tô falando da manteiga, como eu amo Le Cordon Bleu, outro dia eu tava aprendendo a fazer o purê lá deles, que é o... Bianca, só isso de manteiga? Você tá falando com francês. É, eu sou louca por Taca manteiga. esse tablete, taca mais um. Nosso segredo é a manteiga. Falei, ai, que delícia, eu amo. Mas eu gosto muito de azeite de oliva. Assim, a gente usa muito mais azeite de oliva. Muito mais, absurdamente mais. E as coisas básicas, assim, sem contar muito sobremesa, que também leva flor de sal, mas sem contar sobremesa, quase tudo que a gente coloca no prato tem flor de sal, tudo, azeite extra verde de oliva brasileiro e, em geral, limão galego. E o que não entra lá? De É comida, proibido, de não comida? entra. É, relacionado à comida, não vinho da Maíra, Não, porque é não, mais complicado vinho. comida. Mas comida não entra nada que seja fora do Brasil. Absolutamente nada. Não porque eu não gosto, eu adoro. Amo. Mas é um Mas não é a sua posicionamento. essência, mas não é o que você vende, a sua premissa. É, o que a gente é conceitual ali, sabe? Meio conceitual. Ah, você não gosta de uma trufa boa? Pô, amo. Devem te Amo. oferecer trufa toda hora, Toda imagina. hora. Tem uma Lá sai trufa, vamos vender então, trufa por lá mas sai. também pra mim aí vai muito da lógica também um pouco. Porque, por exemplo, vamos falar especificamente de trufa ou de caviar. Que é um negócio que o pessoal aqui no Rio adora usar, nada contra, amo os dois. Se me der pra comer, eu como balde. Eu também. Feliz da vida. Agora, vamos falar especificamente dessas duas coisas. Tem duas empresas de trufa específicas aqui no Brasil que vendem muito. E tem trufas muito boas eles. Mas você realmente... Eu tô tentando fazer... Assim, se eu vou ter um romanesco do Food Garden, que é um parceiro nosso, ou do Marquinhos, que é outro parceiro nosso, eu quero ter o melhor que tem. Eu quero ter o melhor que tem. Se a gente vai ter um rabanete de melancia, eu vou fazer na minha horta o melhor rabanete de melancia que eu possa ter na minha vida. Você de verdade vai acreditar que o cara que vende trufa, seja na Itália, seja na Espanha, ou em qualquer outro lugar, que ele vai trazer a melhor trufa para o Brasil? É porque as trufas de alva, no fim do ano, todo Não, mundo as fica trufas de aquela alva- guerra. As melhores ficam lá, É. nem saem de Nem lá. sai de lá, né? As segundas melhores vão ainda dentro da Itália, alguma coisa para Espanha, talvez, ou França. Depois das terceiras melhores ali na Europa, ou um chinês maluco que compra um monte de coisa, nada contra, mas que compra um monte de coisa, ou um russo maluco também que compra um monte de coisa. E aí, cara, pro Brasil vem coisas. Eu já comi esse trufa aqui, que é coisa que dá pena, assim. Pena, pra quem entende. Pra quem não entende, qualquer coisa que você rala em cima, tá valendo. Eu já comi coisa aqui de vontade de chorar, assim. De chorar de verdade. Você fala, meu Deus do céu. E caviar a mesma coisa. O melhor caviar russo fica na Rússia, esquece. Esquece, não vai me contar mais o que você quiser. Não, ainda mais do jeito que a gente cobra aqui no Brasil, que a gente cobra caro, mas... Cobra em euro, né? mas imagina você tá em Paris ou tá numa grande cidade da Rússia ou tá numa grande cidade da China que as pessoas são ricas, e quando a gente fala rica, É rico de mesmo. verdade. é rica de verdade. Você é. acha que ele vai trazer isso pro Brasil?
Não tem chance. E também não conta a sua história, né? E eu trabalhei na Espanha há 5 anos, como eu falei. E a gente conseguia trufa boa lá, principalmente a melanosporum, que é a trufa preta. Mas mesmo assim, pô, um dia eu fui pra... E a gente caçou trufa. Mas eu fui pra Itália uma vez e falei, pô, é brincadeira que a gente ganha, que a gente recebe lá na Espanha é brincadeira de criança com isso aqui. Imagina que a gente recebe aqui. Então, assim, por conceito e por sempre assim, a gente é obstinado por produto. A gente quer o melhor produto de tudo. A gente quer o melhor peixe. A gente quer o melhor rabanete, mas não sei o que. Não tem como eu comprar uma coisa que eu sei que não é boa. Eu tô cozinhando pra mim. Eu sei que isso não é bom. Sabe? Eu sei que não vai ser a excelência no produto. Eu tenho certeza que não é. Então, assim, eu não tenho por que eu comprar assim. Não tem por quê. Você gosta de comer? Adoro. Se eu for no restaurante, cara, me meter uma colher de caviar, eu agradeço. Mas assim. Daí uma coisa que a gente estava pensando, né, Sobral, que você fala muito que eu acho incrível. E eu sempre quis saber, gente, será que quando você fala, sei lá, do Espírito Santo, você fala da muqueca, né? Quando você fala do outro, da Acarajé na Bahia, Bahia. fala do acarajé. E essa coisa, o que o Rio de Janeiro tem? O que é a nossa gastronomia, né? Qual é a Comida nossa carioca, essência? né? O que é comida carioca? Ah, vai falar do picadinho, da feijoada? Não. Aí quando você fala gastronomicamente, eu começo a entender que comida carioca é isso que você mais preza, que é contar a história, que é o legume, que é o vegetal que você tem na tua horta, que você pega o produtor local, que você valoriza ele. Porque isso tudo que está aqui, que é ouro para mim, é uma coisa que a gente não É vê. Rio de Janeiro puro, né? Mas que a gente então não vê. Mas que a gente não vê. As pessoas sempre pedem pra definir nossa cozinha. Você fala, a gente faz uma cozinha carioca. Não vai ter feijoada, nem vai ter picadinho, nem nada. Sim. Mas é uma cozinha carioca porque os produtos são daqui. Que é o assim, mais incrível. Olha Não é quanta coisa estereotipada, né? linda, Não é gente. estereotipada, né? Exatamente, é um negócio assim, não é o bolinho de bacalhau que, apesar de O ser isso, a gente vê português, é muito na típico Zona carioca. Norte, a dobradinha, né? A rabada. Aí você vê, olha, o outro lado totalmente diferente do que é a 100% carioca, cultura. uma cozinha 100% A carioca, gente que é né? carioca vai pro boteco, vamos comer a costela, não sei aonde, lá na Tijuca, o outro lá em Benfica. Aí você vê, olha que bárbaro isso. E que a gente, antes, que é como o Felipe falou, e é verdade, antes do Rafa e depois, olha o que a gente tem de incrível. E a gente nunca prestou atenção, ou melhor, nenhum nunca cozinheiro mostrou o quanto isso era incrível. Agora, falando em botequim, você também curte um botequim, né? Curto muito, gosto muito. Você consegue dizer pra gente, assim, quais são os seus petiscos preferidos do Rio de Janeiro, que representam o Rio de Janeiro? Te botei numa saia justa agora, né? Porque tem Olha, muita gente. Sobral, vou fingir que não tô vendo. Mas eu sou apaixonado pelo Bar da Gema. Gosto muito. Principalmente a polenta com rabada, Maravilhoso. que eu acho espetacular. Eu gosto muito do Momo também, do Toninho. Aí Você às vezes aparece lá na Tijuca, senta lá naquela... apareço menos, depois que meu filho nasceu, apareço menos que eu gostaria. Porque assim, eu tenho pouco tempo livre e o pouco tempo que eu tenho livre eu gosto de ficar com meu filho. E gosto de ir no Maracanã. E meu filho agora. Tá ali pertinho. Meu filho ama ir. O problema é que eu vou com meu filho. E aí já é uma logística um pouco mais complicada. Mas eu já fui muito, assim. Sempre que eu tenho chance, eu vou. Sempre que eu tenho chance, eu vou muito no Bar da Gema. Mais do que no Momo. E vou muito também no Aconchego. Mais do que eu vou em todos esses. Porque eu amo a Catita, assim. Eu adoro o camarão na moranga que ela faz, o camarão no coco que ela faz. É lindo, né? Você chega na mesa, você fica com a água E na o boca, clássico, né? assim, hoje em dia é mó clichêzão e tal, mas é tipo o Rodrigo do Mocotó em São Paulo que fez o dadinho de tapioca. Mas a Catita, pô, fez o bolinho de feijoada. Sabe que é isso? Hoje em dia isso vende no Brasil inteiro. Ó, junto isso é uma com o dadinho honraria. de tapioca, junto com o dadinho de tapioca, pra mim, é o negócio mais copiado do Tanto mundo. é que virou, né, patrimônio cultural da verdade. cidade do Rio de dadinho Janeiro. de tapioca e bolinho de feijoada é capaz de você achar em qualquer lugar do mundo. Chega em qualquer lugar do mundo, fala Pelé, dadinho de tapioca, bolinho de feijoada, você Então, tá assim, feito. é uma das coisas mais copiadas. Assim, a Catita, pra mim, eu conheci ela há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, quando eu vim aqui em 2000 e... Sei lá, nem lembro. Catita é a mãe de todos, né? Ela cuida desses totalmente. meninos todos, né? E é uma coisa feia que eu fiz no... Você tava falando da honraria lá, Pedro Ernesto. Uma coisa feia que eu fiz, mas é porque ela... Depois eu falei com ela, pô, Kátia, você devia ter... Porque ela não me confirmou presença, que ela ia. E eu queria ter chamado ela pra falar. Lá no meio. E depois, realmente, eu fiquei olhando e falei, só tinha homem falando. Eu falei, cara, que feio que eu fiz isso. Mas a Catita devia estar ali falando também, com certeza. Do mesmo jeito que chamei o Claude. Sim, porque pra mim o Claude é como se fosse um pai na gastronomia pra mim. E a Catita é como se fosse uma mãe na gastronomia. E o Felipe Bronze, um irmão.
Felipe Felipe e e o Tomás. Tomás, né? E o Tomás, irmãos. Tomás pra mim, a gente fez faculdade junto. A gente jogava bola junto lá na faculdade. E meu pai de verdade, que era quem tava falando. Mas a Catita ali, ficou até uma cadeira vazia. Assim, porque eu tava esperando ela confirmar e tal, e eu ia chamar ela pra falar alguma coisa. Aí depois entra na loucura Mas a também do cadeira dia a dia. permaneceu vazia. Isso que vale. Permaneceu Ninguém substituiu E o ela lugar foi. de Catita. E não sentou na cadeira, tudo bem. Ela foi, mas eu como não tinha convidado, depois eu falei, nossa senhora, que feio que eu fiz, que eu não convidei nenhuma mulher pra falar. E que feio que eu fiz que eu não devia ter pegado o telefone, mas a gente com esse negócio de mensagem de querer ser rápido. Zap, ai. Devia ter pegado o telefone e falar, Catita, você aceita ir lá falar? E não falei. Agora, Rafa, nesses 10 anos aí que você completou agora em março, o que, que você não faria de novo? O que eu não faria de novo? Um monte de coisa. Um monte de Em coisa. relação ao Laçai, o que, que você não repetiria? Eu acho que eu aprendi muito nesses 10 anos. Eu acho que eu seria menos... Como eu posso falar isso eu seria menos... Eu acho que agressivo. Acho que às vezes eu Menos fui... duro. O menos duro, melhor. Menos duro, assim. Tem vezes que eu fui muito duro, assim, com coisas que... Eu acho que você é duro com você. Eu sou muito. Eu acho. Sou Percebe? muito, mas hoje em dia é muito menos que antigamente. Assim, o Marcelo tá de prova aqui. Tanto Marcelo, olha. Marcelo é a nossa ó, testemunha Marcelo, hoje. Jesus. o Marcelo abriu o Laçai comigo. O Marcelo abriu o Laçai comigo, depois saiu, depois foi pro Mugaritz, onde eu trabalhava também, que eu trabalhei também. Depois voltou e tal, foi pra Nova York agora, e aí ele voltou faz semana passada, então muito pouco tempo. Ele tentou fazer os seus percursos de novo, Então, não aguentou de saudade Não, e voltou. Ele tava ali no começo, que realmente eu era um cara muito chato. Eu tava ali no começão ali, e teve eu lembro, o Roberto Sustibraco foi comer lá, que pra mim também, pô, uma sumidade, né? E eu lembro que a gente tava fazendo alguma coisa, não sei o que a gente tava cozinhando, e a faca tava em cima em cima de uma tábua assim que ficava na ponta da mesa. E aí eu não sei quem, não vou lembrar, graças a Deus, a pessoa com certeza vai, Não está mais lá, com certeza. cortou alguma coisa errada. E aí eu vi, a gente só tinha esse, não tinha como fazer outro. E eu falei assim, cara, tu sabe pra quem tu tá cortando isso? Tu tem noção pra pessoa que tu tá cortando isso? Aí não sei o que falou e tal. E aí eu fiquei tão nervoso na hora que eu dei um soco na tábua. Cara, eu lembro que a faca voou. Caiu com a ponta assim do lado do pé do cara. Senhora. E eu falei, nossa. E eu lembro que naquela hora assim mesmo... Não deixa ele nervoso não, Sobral, pelo amor Não, de eu tô Deus. quietinha aqui, até me afastei Isso um foi no pouco. segundo dia de restaurante. Porque no primeiro Primeiro eu falei, não tinha gás. O segundo deu um burro no negócio e a faca caiu. No primeiro foi meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu primo, não sei o que, uns 2 amigos, muito amigos mesmo. E aquela mesa, E aquela dureza. mesa das 3. Não, imagina, Degmona, Cristina Reis, Jesus, Renata Exal. E aí foi no segundo que aí veio o Tomás, veio o Felipe, veio o Roberto, veio um monte de gente que eu convidei que eu já conhecia antes e tal, não sei o que. E aí, eu lembro que naquela época eu falei, caraca, ainda bem que eu do lado do pé do cara. Imagina se crava no pé Olha do o cara. problema que eu De vou repente arrumar, era o né? final do laço. Assim, mal começou, já se foi. Agora, uma coisa que sempre me impressionou muito no seu trabalho foi o ineditismo das coisas. Né? Tanto de processo, quanto de ingredientes, de conceito. Onde é que você bebe? Que fonte você bebe? É o quê? É filme que você vê, livro ou no que bar você do lê, Momo, viagem, será que ele vai? botequim? Também. O que te inspira a fazer esse trabalho? Várias Esse processo coisas. criativo, É, onde é que ele exatamente. se... Né? Várias coisas. Com certeza a fonte principal disso é a nossa horta que a gente tem no Vale das Videiras. Né? Então, muita coisa é inspiração da horta. Muita coisa é inspiração dos nossos parceiros orgânicos também. Como eu falei, o Food Garden, o Mário lá que tá lá, o Marquinho, o Cazu, que tem a melhor mandioca do mundo. Várias pessoas. Essas são nossas, sem dúvida nenhuma. E eu vou te falar, assim, de verdade, hoje em dia, o Vini, que é o garoto que tá lá comigo há 8 anos, e o Marcelo, que acabou de voltar, mas parece que nunca foi embora, assim, são as pessoas, assim, que a gente mais troca, assim, hoje em dia eles fazem prato direto. Porque Entendeu? ninguém fala assim, isso aqui é parecido com... Eu nunca vi ninguém falar da sua comida isso. É muito autoral, né? É muito assinado, é Já muito teve gente ele. que falou de gente de fora.
não vou falar a referência que eu me sinto até envergonhado, mas já teve gente que falou assim de gente de fora. Mas assim, a gente tenta fazer algo muito diferente mesmo, muito fora do clichêzão e com coisas que a gente. Outro dia a gente tá até conversando com o Vini, que era assim, tem um cara que fornecia coisa pra gente e tal, e aí ele começou, primeiro e único cliente que ele teve há talvez 7, 8 anos atrás foi a gente. Ele durante esses anos todos comprou com ele. Aí faz 2 ou 3 semanas ele falou pro Vini, né, que é o garoto que faz os pedidos e tal, que tá comigo lá, que é o chefe de cozinha. Aí ele falou que tem que aumentar o preço e que o pedido mínimo é tanto que a gente tem que não sei o que. Aí eu falei, cara, tudo bem, aumentar o preço, o produto é excepcional também. Ele tem muito cliente? Tem. Eu falei, cara, então liga pra ele e fala assim, ó, Rafael agradeceu, pedido mínimo não tem como a gente fazer, são 10 pessoas que a gente atende por noite, agradece, fala pra ele, ó, trabalho cumprido, você já tá cheio de cliente, voa e a gente vai procurar outra coisa. Primeiro que todo mundo já Simples tinha as assim. coisas dele, entendeu? Eu não sou preso a nada e a nenhum produto. Então, assim, eu não tenho que usar esse produto hoje, eu não tenho que usar esse porco curado que a gente curou 4 meses hoje. A gente não é preso a absolutamente nada. Eu não sou preso, não tenho amarra nada. Tanto é que nenhum produto que a gente faz, a gente tem um fornecedor exclusivo, ou tem parceria que a gente só pode comprar dele, que não sei o que. Assim, eu me nego a fazer isso, porque a gente sempre quer o melhor que tem. Sempre o melhor que tem. Então, assim, hoje o processo criativo, as inspirações são a horta, são os nossos fornecedores, são coisas que a gente vê, coisas que a gente vê em viagem, o Vini, o Marcelo, a Vicky, o pessoal que trabalha com a gente. De vez em quando um vem com uma ideia, o outro vem com outra ideia. De vez em quando falei para ele semana passada, cara, eu quero cozinhar um palmito, né? Que seja numa argila, que a gente pega o palmito inteiro, a gente fecha com uma argila, cozinha no forno e depois tira, que ele vai cozinhar no próprio vapor dele, ele vai intensificar muito. A argila não dá, porque enfim, a gente não achou uma argila que a gente pudesse cozinhar e depois comer e tal. Aí eu comecei a pesquisar, eu falei, cara, lá no Paraná faz muito barreado, Sim. né? Que é aquela panela que fecha, põe um monte de carne lá dentro, fecha. E aquela massa que eles fazem do lado de fora é feita de farinha de mandioca e água. Vamos fazer isso. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma massa de farinha de mandioca e água, vamos pegar esse palmito, embrulhar ele numas folhas de couve, ou de mostarda, ou de acelga, ou alguma coisa assim. Vamos fechar e vamos colocar no forno. E aí vai ficar aquele negócio cozinhando ali com o próprio vapor dele e tal, sem nada de azeite, sem nada de sal, sem nada de nada. Só o próprio sabor do palmito. E aí deu super certo. Não sei nem se a gente vai fazer hoje, eu não sei nem. Eu te Mas- conto depois. Uma Mas comida. teoricamente ia começar a semana, mas aí eu não sei se a gente conseguiu. Na verdade, aí falei isso, aí provamos, eles provaram e tal, a gente provou. E aí me deram um prato pra provar. Eles fizeram um prato, me deram pra provar. Eu falei, tá, isso aqui tá legal, isso aqui não, isso aqui vamos trocar isso e tal, tal. E aí foi. E aí, teoricamente, a gente começou a semana. Tem que ainda ver se vai começar. Mas é assim que a gente faz as coisas. Vini de vez em quando vem me dar um negócio pra provar. Prova isso aí. Ah, legal, vamos fazer isso ou aquilo. Às vezes eu falo, ó, vamos tentar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tenta, não deu certo. Sim, deu certo. E aí, sim. Eu ia perguntar pra ele que flores ele tá comendo, né? Porque a Malena agora, a esposa do Rafa, faz umas flores incríveis. E que flores é essa que você come? A gente não usa, na verdade, a gente não usa muita flor na Não, falando no A processo gente usa alguma criativo, coisa. será que ele come algumas flores da Malena? Tomar cogumelo, não, ainda não. Aí Não foi eu gostei do necessário. ainda não, né? Não é necessário, não foi Não, por necessário. enquanto, não. Mas é isso, assim, é muito assim, a gente não tem, assim, não tem um método que a gente faz, nada organizado, que pra gente é sempre um terror, assim, que outro dia até chamaram a gente, eu falei, cara, não tem como. Ah, não, mas vai ser capa, não sei o que, eu falei, cara, não tem como. Ó, eu preciso que você faça pra mim 4 receitas. Eu falo, cara, fazer receita não tem como, porque a gente não tem receita. A gente Tem uma não ficha técnica, É, né? não, a gente tem não tem. um- Não existe. E pra mim, fazer receita é um pesadelo. Se você falar pra mim, amanhã você tem que escrever 4 receitas, Imagina eu vou sonhar calcular o tudo. CMV dos pratos do Rafa. Como Não, é que... a gente faz. Sabe quem me ensinou? Isso quem me ensinou foi o Fernando. Caplan. Não. Fernando. Meu Deus do céu. O cara que tomou conta dos restaurantes do Claude durante 20 anos. Enfim, vamos lembrar o nome dele. E aí ele falou que lá no Claude tinha muito esse problema, porque de vez em quando o Claude criava alguma coisa, e aí Ah, não. o seu Fernando, que o Didi entrou no lugar na Isso. época para tomar conta. É um senhorzinho. Nossa Senhora. É. Não é tão senhor, não, pelo amor de Deus. Não, mas na época ele estava lá há anos, ele que fazia isso. E aí, eu falei, cara, eu tô tendo muita dificuldade com isso, porque assim, eu nunca tive um gerente financeiro, agora a gente tem, mas eu nunca tinha tido antes. Era eu e minha mulher, a gente fazia tudo.
tudo, absolutamente porque tudo. embora você tenha reduzido de espaço, você ficou maior, né? E a gente agora tem um Laçar Eventos, a gente tem um monte de coisa. E realmente agora a gente precisa, assim, hoje eu tenho meu filho, minha mulher tem a flor dela, então, enfim, mas a gente já tem há um tempo, mas no começo a gente não tinha nada, assim, era na cara e na coragem, assim, pagando boleto na internet ou indo no banco. Assim, então E aí eu falei, cara, eu tenho muita dificuldade, não sei, sabe, porque hoje eu tô comprando rabanete, mas eu tô comprando melancia. Precificar, né? Olha que Aí loucura falou, cara, isso. faz o seguinte, ele falou assim, é chutão, assim, mas funciona muito. Ele falou, você tá tendo problema de custo? Eu falei, não tô, mas eu queria saber quanto eu tô gastando com comida, né? Não, ele falou, pega o faturamento total dos clientes e divide pelo custo de comida geral que você tem. Eu falei, tá bom, então eu fiz assim, até hoje faço assim. E deu certo, tá dando certo, Tá dando óbvio. certo, graças a Deus. Mas, assim, se eu tivesse um restaurante de alto giro, que atendesse 200, 300, Não, né? Conta ia ficar uma loucura. É impossível. Não dá para fazer o que a gente faz, não dá. A gente vive dentro de uma bolha. É a bolha da O Laçai hoje você faz o evento para quantas pessoas? Até quantas pessoas? A gente já fez para bastante. Em setembro a gente tem um para 600. Aí você tem que calcular direitinho, Ontem Rafa, a gente pelo fez- amor de Não, mas Marcelo, é olha o diferente. cálculo disso. Mas aí tem ficha técnica, aí é uma coisa diferente. Aí tem um cardápio, tem tem tudo um para ca- provar. Mas tudo Pode. dentro do conceito do Laçai. Com certeza. Óbvio. Sempre Já que pensou possível. o cara sim. falar que era um aguil na entrada, ferido aqui, você... Não, e o Aguil só se for brasileiro da Bife Passion, aí tem um bom. Mas aí se for brasileiro, se o cara quiser trazer lá do Japão, não Não. vai rolar. Mas assim, a gente ontem fez um 150. Fez um 150 domingo, 150 segunda. O mesmo evento 2 vezes, né? Estamos fazendo vários eventos do G20. A gente fez um para 200 e pouco no Imagina Palácio você da qualificar Cidade. a equipe para isso, que não é difícil. fácil. Não é fácil mão de obra aqui. Mão de obra aqui no Brasil é muito, 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 E não é só no Rio, não. São difícil. Paulo, você acha o problema em todas as capitais. Mão de obra, a minha opinião, é que mão de obra é uma crise mundial, assim. Não é só Brasil, não é só São Paulo. Verdade. Aqui é muito ruim. Assim, achar gente para trabalhar, que seja comprometido, que tal. É muito, muito difícil. Muito difícil. Não só por culpa das pessoas que estão começando, acho que é culpa geral, assim, de tudo, das pessoas que estão empregando também. Acho que tem muita culpa, muito mesmo. Mas assim, outro dia um amigo meu me ligou da Inglaterra, que tem um restaurante lá, uma estrela Michelin, restaurante super legal, muito legal, e falou, Rafa, pô, tô precisando de um garçom assim, 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 que pode ter uma posição de gerente. Cara, você conhece alguém que possa vir pra cá? Eu pago os custos de visto, de não sei, na Inglaterra. Olha isso. Aí eu falei, pô, James Lowe, o nome dele. Falei, pô, James, não conheço, mas se eu conhecesse, eu ia Eu ia com ele. contratar ele, né? Mas sua equipe é muito Eu longeva, pagava né? os custos deles aqui. Então você não é tão brabo assim como você acha que você é. Olha, os funcionários estão há anos. Marcelo, Não Maíra, é a nem funcionário, é venezuelana. família. A família tá juntando, não teve nenhuma separação. Marcelo ensaiou, mas voltou. Né, Marcelo? Eu acho que assim, a gente é duro, mas assim, as pessoas entendem assim, o motivo do porquê que a gente faz, porquê que a gente tá fazendo Não existe um isso. bom trabalho sem esse Sabe, nível o de garçom hoje exigência. que tá lá no venezuelano, que tá com a gente, o Pim já vai fazer 7 ou 8 anos. Que veio do Laçai antigo, ele começou como tinha um sommelier que era venezuelano, e aí tinha um primo dele que tava lá na Venezuela passando um perrengue lá, não sei o que, passando fome. Aí ele falou, cara, meu primo tá lá, tá muito ruim, minha tia não tem como... Cara, será que a gente pode trazer ele pra cá e ele faz um extra aqui no Laçai? Eu falei, claro, manda ele vir, ele mora comigo. Eu falei, pode ser, claro, não sei o que. Aí morou com esse garoto e aí ele veio pra ficar um pouquinho de tempo, tá lá até hoje. O sommelier foi embora, o tio dele foi embora. E ele ficou. E ele ficou. E ele ficou, Você e hoje em adotou ele, dia, né? hoje em dia é como se fosse o gerente. Tem a Maíra, que é a gerente geral, vamos dizer assim, a Maíra hoje em dia vê tudo de salão, desde o pratinho, talher, taça, tudo, guardanapo, tudo. E tem o Pim, que é você vai conhecer, um venezuelano muito gente boa, super trabalhador, que tá lá com a gente também há 7, 8 anos, quase o mesmo tempo que Maíra. Maíra também tá com a gente há 7, 8 anos. E que estão lá, assim, as pessoas entendem o propósito que a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo, por que a gente é chato, por que a gente é duro, por que a gente quer as coisas assim, por que a gente não quer que um pratinho esteja quebrado na borda, por que a gente não quer que uma taça esteja manchada, por que a gente quer que a parede esteja impecável. As pessoas entendem o porquê disso, sabe? Você tem que explicar, mas por isso que eu falo assim, muitas vezes a culpa é de quem tá empregando também, não só das pessoas que estão procurando trabalho. Procurar trabalho, eu acho que hoje em dia, os jovens,
tá aí, não tô querendo ser velho, assim, porque meu pai A sempre falou isso pra geração. mim. Os millennials, Os né? millennials não gostam de trabalhar. Não é isso, Não não é tem isso. entrega, comprometimento. Não é isso, é que a gente não adaptou aos tempos, entendeu? A gente não tá se adaptando aos tempos, e é normal, vai demorar um tempo, assim, é muito difícil, assim, essa crise de mão de obra, assim, eu tenho uma opinião um pouco radical, mas eu prefiro nem dar, assim, mas é uma coisa assim, é muito difícil, assim, eu não sei a solução pra isso, mas é uma coisa muito difícil, porque eu sei que tem gente que quer trabalhar, eu sei que tem gente que quer empregar, e aí A Mas conta não esse match fecha, não dá, acontece, não dá liga, né? não mas tá as dando. pessoas que estão procurando querem uma coisa, as pessoas que estão empregando querem outra, as pessoas que estão empregando também não dão as condições necessárias, entendeu? E você acha que falta o quê pra dar esse match? Eu não sei. Eu realmente não Se Porque soubesse, você- tava rico, né? Porque assim, eu vou ser sincero comigo, eu não conheço nenhum, eu conheço todos os chefes de cozinha brasileira, quase todos, muitos do mundo. Eu não conheço, vamos falar especificamente Brasil. Eu não conheço nenhum chefe brasileiro. Vamos falar do Claude, do Alex Atala, dos caras mais consagrados. Hoje em dia eles são bem de vida, mas não porque eles foram bem de vida na cozinha deles, no restaurante deles. O Claude não ficou rico com o Não. Olamp. O Alex Foram Atala outras- não ficou rico com o Dom. Se ele Outros for rico. caminhos. É assim, eu não conheço nenhum chefe brasileiro que é rico com o restaurante dele. Fiquei rico com isso. Então, assim, as pessoas me falam, os chefes exploradores que tem um prolabore de não sei quantos mil reais. Cara, eu não conheço ninguém que seja rico só fazendo isso. Essa categoria chefe ó, estrela que E eu nem inventaram, conheço né? tantos que a conta fecha também, porque Também, tem com isso. certeza. Por Então, mais assim, brilhantes Aí que você fala, sejam. são os empregadores que não poderiam pagar mais e pagam mais? Não sei se é isso. Pode ser, mas também não sei se é isso. São as pessoas que não querem trabalhar. Não sei se é isso, porque tem gente que quer trabalhar e precisa trabalhar. Eu não sei qual é. Essa matemática é muito, muito, muito difícil, assim. Quando eu comecei, eu tinha o apoio dos meus pais, graças a Deus. Eles puderam me dar um suporte legal. Então, assim, eu fui trabalhar em restaurante sem receber nada. Mas, sabe, eu tive esse apoio. As pessoas que não têm esse apoio, eu acho muito complicado. Porque a pessoa vai para uma faculdade. Por exemplo, vamos imaginar a pessoa com uma faculdade paga não sei quantos mil reais por mês. A pessoa, quando vai para o mercado de trabalho, ela vai receber provavelmente metade ou um terço que ela pagou na faculdade dela. Não vai ter o break-even disso no não. tanto por anos. Eu acho que ao longo do ano pode ter. Se ela conseguir se segurar durante 4, 5, 6, 10 anos, aí eu acho que foi o que eu fiz, só que eu tô falando, eu fiz com suporte É dos um meus privilégio. pais. Sem nenhuma vergonha, eu falo. Assim, se não tem, é difícil. Tem que segurar muito, sabe? Tem que ser, sabe? Não, e aí cada um sabe onde aperta, porque o cara tem um filho. Aí vai O deixar. cara tem que pagar aluguel, tem que exatamente, pagar as assim, contas, é escola. complicado. Agora eu também, assim, tive o apoio do meu tive. Mas quando eu fui morar em Nova York, eu morava num kitnet com umas 4 pessoas. Num kitnet, assim, um dormia aqui, E 5 o anos outro ficou ali. lá. Não uns 5 anos depois eu comecei a expulsar a gente da apartamento. Que a minha mulher começou a receber bem mais que eu, porque ela trabalhava como garçonete lá. E eu sempre fui cozinheiro. Comecei como estagiário recebendo $4 e meia hora. E minha mulher começou a trabalhar de garçonete extra em restaurante sexta e sábado à noite. E ela, sexta e sábado à noite, recebia muito mais que eu recebia o mês inteiro. Então ela começou a ajudar no aluguel. E a gente foi, tu fora. Não, quero. Então, Tchau. então assim, a gente chegou um momento que era só eu, minha mulher e um garoto. Aí foi o luxo. Já assim, diminuiu no aí, kitnet, meu amor, aí era 2 sofás camas, a gente cobertura armava, no Central Park, então, em assim, a frente. pessoa também tem que estar disposta a ter aquele, né, fazer aquele esforço extra. Mas, uma vez mais, assim, imagina se eu tivesse tido meu filho com 18 anos. Não, o cenário Não ia dá ser pra você completamente fazer isso. outro, né? Exatamente, Não ia ser sabe? essa prioridade, né? É difícil. Você falou em matemática, eu Vem sou cá, de você não vai abrir humanas. essa caixinha, Rafa? Pelo Vamos? amor de Deus, eu tô muito nervosa. Não tô me aguentando aqui, não. Não, mas eu trouxe coisas assim. Que Eu quero que você você trouxe? fale disso, por favor. Não, então, eu trouxe coisas assim pra vocês verem e provarem alguns crocantezinhos um porco que eu acho excepcional. Tá um porco curado que a gente tá fazendo lá no restaurante. Isso aqui é uma costelinha de porco moura, que é de um parceiraço Parece nosso, uma do tela, não Felipe, parece? da Gralha Azul, que é nosso parceiraço. Uma semana e meia atrás eu fui lá ver a produção dos porcos dele. Incrível, incrível. Coisinhas da nossa horta, coisinhas dos nossos parceiros também. Mas enfim, tipo, você falou que eu adoro rabanete, realmente adoro. Isso aqui é um rabanete lá da nossa horta que se chama rabanete melancia. Que lindo. Tá vendo? Não sei se não Tá, tá vendo. vamos mostrar, Vini, esse rabanete melancia. Olha Vou que deixar- escândalo isso. Quer que eu E é- levante, Vini? Olha isso.
Lindo isso. Olha que absurdo. Olha isso. Vocês gostam de rabanete, né? Sim. Olha o aroma disso aqui, Ó. Sobral. Sente o drama. Isso aqui, ó, isso aqui vocês vão ver que é um rabanete muito menos agressivo do que o rabanete normal. Tá? Nada, é um rabanete melancia, assim, eu adoro esse rabanete melancia, eu acho bom E é demais. lindo. Muito suave. Comida pra mim assim. também tem que ser bonita, tá, Rafa? Aqui a gente tem uma beterraba lá na nossa horta também, que é uma beterraba amarela. Tá? Isso é... Essa beterraba eu preciso provar, Rafa, pelo amor Não, de então, Deus. vou dar pra... Essa beterraba vocês vão provar crua, tá? Mas, em geral... Ela se pode comer crua também, ou... Enfim. Eles são lindos, né? Lindos. É pra comer com os É olhos uma outra também. paleta, É. né? É. Inacreditável. Peraí, Cara. Rafa. É uma que isso beterraba aqui, em geral se come cozida, mas dá pra comer crua totalmente. Uhum. Ó, esse aqui é um rabanetezinho preto também. Ela é menos docinha, né? É divertido comer, né? Assim, Esse rabanete é um pouquinho mais agressivo do que vocês Que comeram textura. agora, tá? Mas também é um rabanete que eu acho menos agressivo do que aquele vermelhão que a gente come. Mas tem um Aquele pouquinho mais arde, né? picante e tal. o outro Ó, normal arde. Não, eu ia botar rabanete de melancia em tudo, porque é lindo. a gente põe quase tudo. Ainda mais quando tem na Nossa, horta. olha que bárbaro isso. Tem uma coisa muito legal aqui. Aquilo é beterraba? Folha de beterraba? Não. O que É tem? folha de beterraba na nossa horta também. Você Ai, pode- quero só. Ó, isso aqui se chama... Isso aqui é o verdadeiro caviar, bom. Isso aqui se chama limão caviar. Isso aqui é um limão que fica pendurado da árvore. Isso é um limão. Isso é um limão. Tá? Tem um verde e tem um rosa, tá? Cores diferentes, tá? Mas, O Rafa, como é que você descobre Ó. essas coisas, pelo amor de Deus? tá vendo? Maravilhoso Posso provar? isso. Claro. É bem ácido. Então, tá. E parece um caviarzinho. Explode na boca. Gente, parece vendo? aquela fruta que come no fim do ano, que você come 7 Romã. romã. Mas é bem mais A ácido. textura Não, que eu muito mais falo. ácido, né? Não, a textura. Ó, É. esse aqui é o verdinho. Ô, Rafa, como é que você descobre isso, pelo amor de Deus? Ah, a gente pesquisa, procura, liga, chama, prova na nossa horta. E assim como nas frutas vegetais, você pode fazer cruzamentos de espécies, não A pode? gente não faz. Mas Pode ter, mas a gente não tem essa capacidade. Eu tenho uma hortinha que a gente planta e faz, e agora a gente tem, nessa hortinha tem a parceria do Food Garden, que eles são os curadores da nossa horta, vamos dizer assim, se eu puder falar assim. E aí, assim, eles vão muito direcionando a gente. Ó, agora é uma boa época para plantar rabanete, agora é uma boa época para fazer isso, para fazer então aquilo. parte, Agora vai tudo ter, parte daí. a parte daí com estudo no clima que a gente tá lá, que é o Vale das Videiras. Tá, a nossa horta é no É Vale das lindo Videiras. aquilo. Então assim, ó, agora, por exemplo, inverno agora, a nossa horta tá praticamente sem sol. Que é muito ruim, né? Porque a gente precisa de Solo muito úmido, muito molhado. a gente na verdade precisa de sol e água, né? Molhar, o sol bate e depois seca, molha, sol e tal, calor, Que não água, acontece, umidade. não tem sol, No inverno, inverno agora é frio, não tem sol, então assim, a gente sofreu muito, durante muitos anos com isso. Até que eu falei, cara, vamos Aí chamar como é que alguém se que adapta? entenda um Fazer uma pouco melhor. estufa, alguma coisa assim do tipo? A gente tá fazendo uma estufa agora, a gente nunca teve. A gente tá fazendo uma estufa agora pela primeira vez. Mas a estufa vai ser mais pra gente poder segurar no inverno e fazer coisas até que eles sejam ao momento de transplantar para as bandejas E voltar para pra o terra. solo. Então a gente vai fazer muita coisa em bandejas, dentro de uma estufa. Por quê? Porque lá no Vale das Videiras e em muitos outros lugares tem um pássaro chamado jacu. O jacu come Faz tudo. um ótimo café, inclusive. Quando ele vomita ou quando ele vomita não. Ele come o grão e depois sai por baixo. Isso. Isso. Pior ainda. É pior do que eu Mas imaginava. o café é bom, o café é gente. bom, O café é bom. Mas o jacu come tudo. Então, se você põe os brotinhos, se você põe a semente no solo e cresce desde o solo, muito provavelmente os jacus vão comer antes de crescer. Então, o que a gente tinha que fazer? Colocar as sementes ou colocar em bandejinha quando ele tiver mais ou menos Até vingar, né? Assim. e passar pro solo.
Só que a gente não tinha lugar para colocar bandejinha, não tem lugar para fazer nada, então a gente faz tudo ao ar livre. Então quando colocava, muitas vezes o jacu ia lá e comia. Antes de crescer e tal. E aí a gente tá querendo fazer estufas para já ter um tamanho melhorzinho para depois a gente poder passar pro solo. E o jacu não comer, né? A gente conseguir. A gente perde muito. Até hoje perde muita coisa por causa do jacu. Agora, Rafa, tem comensal, tem cliente que faz a reserva e diz que você tem que estar. Porque deve ter os caras mais também egocêntricos, né? Querem estar jantando com. Não, até, isso é até um motivo que no restaurante, antigamente, quando você fazia reserva, dizia assim, mesa do chefe. Né? Porque você tem que fazer lá no restaurante. Mas tinha o balcão naquele. Não, então, não, é que no site a gente não faz reserva pelo telefone, a gente só faz reserva pelo site. Então você tem que entrar no site, escolher o dia, escolher o número de pessoas, fazer o pagamento. Tudo você faz no site. Hoje em dia porque a gente tinha muito problema de no-show, muito problema de pessoas. Imagina, restaurante mesmo que Restaurante fosse de 10 40, pessoas, não, e 45 imagina. lugares também é um problema. Mas aqui 10 seria um 10 problema pior então. ainda. Então assim, a gente faz só pagamento antecipado. E aí antes dizia assim, reserva a mesa do chefe, né? E aí hoje eu mudei, eu coloquei reserva a mesa da cozinha. Porque aí as pessoas sempre perguntam, você vai estar lá? Eu falo. Perguntam pra Elaine, né? Que é a pessoa, que é a gerente que faz tudo hoje em dia. Eu falo pra ela, vou, se não tiver jogo do Flamengo, se meu filho não ficar doente. Precisar de aí mim. eu falei assim, então assim, você vai estar amanhã? Eu falo, tô. Não tem jogo do Flamengo, meu filho não tá doente, mas se ele ficar doente de hoje pra amanhã, eu não vou estar. E hoje você se permite. Sim, Antigamente você não se Não, permitiria, antigamente era imagina. difícil. O cara tá doente, 40 graus de febre, você não tem que ir. não. Eu tenho um compromisso, eu tenho que estar lá. Prioridades, né? E assim, só pra se provar esse crocantezinho aqui também. Isso aqui é um crocante feito de araruta. Araruta é uma raiz típica brasileira com espinafre. Então assim, é um crocante super leve, super assim, fácil de comer, um arzinho assim. Sobrar hoje 2 vezes Rafa Costa e Silva, hein? Nossa Gente, Senhora. tô tirando muita onda, desculpa aí. Olha, em dose dupla, Jesus amado. Aqui a gente tem outro crocantezinho que vocês vão ver. Aí lá no restaurante a gente faz muito crocante. Deixa eu provar esse aqui. Então, assim como eu falei, os aperitivozinhos, quase todos são para comer com a mão. Né? E quase todos são esse crocante. Depois eu dou pra ele. Gente, não Mas dá tem que vontade ser de no parar de momento, comer né? isso. Não dá vontade de parar. E isso é uma quinoazinha Vini, também. olha isso. Peraí. Vai tá melhor. Eu comeria isso o dia inteiro. Linhaça, quinoa e araruta. Dá pra gente provar, né, mas... esse aqui é de mandioca, então. De linhaça. Esse aqui é um crocantezinho de mandioca também. Praticamente 100% mandioca. Imagina um kit de cinema, né? Você pega isso tudo assim e fica vendo Crocante, agora, ó. Isso é um kit de cinema. Me dá esse de mandioca aí. Hein? Isso é um kit de cinema. Esse aqui Fácil, eu iria esse aqui fácil. é a costelinha de porco que a gente faz curada O lá no Rafa, se restaurante. abrir um empório só com isso, você já vai se dar bem, já vai vender. Kit de cinema, adorei a ideia, podia se chamar. Esse é a costelinha de porco. De porco moura lá do Felipe, da Casa Agrária Azul, que é a nosso. delicadeza desse negócio, gente. Isso é uma costelinha. Não dá. Isso aqui é bom. Isso tem que comer sentindo, gente. Olha que absurdo. É. Ô, Rafa, diz uma coisa que você teria, que é um sonho seu ainda, que você quer realizar dentro da gastronomia. Dentro da gastronomia, eu... Todo cara quer ter 3 estrelas, óbvio. Mas eu acredito que a sua vida não seja em função disso. Cara, não é uma meta na minha vida, ter 3 estrelas. Todo mundo... Mas se vier também, né? Não Se vai vier, eu dizer que não, que eu vou dizer que tá reclamar. mentindo. Mas, ó, vou te falar que eu sou de humanas, então eu tenho uma licença poética. Pra mim, você já tem 3 estrelas, que são 2 da equipe do restaurante e outra da Maíra. Entendeu? Então, nas minhas contas... porque a Maíra foi a única sommelier no Brasil. Exatamente. Nas minhas contas de humanas, você já tem 3 estrelas. Mas, enfim, óbvio que se eu ganhar, né, tipo, a gente vai ficar super feliz. Acho que vai demorar, se a gente acha que demora um pouco. Mas eu tentei, não deu muito certo, não só pelo negócio, mas pelos outros sócios que a gente tinha.
Mas eu tenho vontade de ter um restaurante normal. Um restaurante normal, a gente fez um restaurante chamado Crypto Kitchen há um tempo atrás. E eu ia lá direto, tá? Mas assim, eu acho que ali, as pessoas sempre falam, pô, eu amava o cripto, o que aconteceu? É engraçado que no dia que a gente tava fechando o cripto, tava mó zona, eu tava triste assim, não sei o que, desmontando tudo, porta fechada, aí entrou um cliente e falou, vocês estão fechando? Aí eu tava bem na porta e falei, tamo só limpando aqui. Ele falou, ai, que pena, deu nem tempo de ir. Eu falei, por isso que a gente fechou. Muito bom! Aí todo mundo ficou olhando assim pra mim. Aí o cara deve ter falado, que cara escroto. Pode me tirar desse caderninho, porque eu ia bastante lá. É por isso que fechou, estrelinha. Não, e aí, não, mas eu acho que fechou, ali fechou por vários motivos. Aí sempre me perguntam, por que fechou o cripto? Eu falo, cara, se eu falar porque que eu posso dar 1000 desculpas. Uma delas é a comida, com certeza. Fui eu que criei o menu, fui eu que fiz tudo, então com certeza a comida ali tinha alguma coisa que podia melhorar. Porque pra mim eu tenho a visão de que se a comida é boa, se o serviço é legal, funciona, independente do que seja e onde seja. Tendo esses dois fatores, pra mim comida e serviço têm a mesma importância. E eu achava que a comida lá e o serviço era ok. Tinha muitas coisas para melhorar e a gente estava nesse caminho. Só que deu um problema também com os sócios, né? Porque até o espaço lá mudou. O espaço que era um espaço que era voltado para cripto, para criptomoedas em geral, não só Bitcoin, que as pessoas só sabem de Bitcoin, mas é para criptomoedas, para NFTs, que são artes digitais e um monte de coisa. Eu gosto muito dessas coisas. Eu gostava mais antigamente, eu tinha mais tempo também sem meu filho, então eu gostava muito dessas coisas. E aí, quando eles foram abrir um restaurante temático ali, sobre cripto e NFTs, eles me chamaram, porque eles sabiam que eu gostava desse mundo. A sócia era cliente do Lasai. A sócia saiu, o cripto derreteu, a empresa que gestionava o local saiu do local. E aí eu fiquei com um restaurante que tinha uma temática, que não tinha mais nada a ver com nada. Todo mundo que entrava, se você ficasse sentado ali na porta, que eu ficava muito tempo, as pessoas ali, os clientes daquele local que entravam, não entendiam absolutamente nada, um monte de televisão, gráfico na parede, sabe? Quando a gente... outro universo. Quando eles produziram aquilo ali, não foi produção minha, não foi, e foi o projeto lindo da Bel Lobo, que eu adoro, assim. Então, assim, mas eles imaginaram uma coisa na cabeça, eles imaginaram meio Wall Street, assim, meio... E todo mundo que entrava ali não tinha Wall Street, não tinha, era... Não é aquele público ali do Baixo Leblon. O pessoal ali é o pessoal mais tradicionalzão, mas entendeu? Tanto que o solo hoje em dia... Tá Natal Food Paiva, né? O solo hoje em dia do Fernando tá bombando, café da manhã bomba lá. A gente fez evento lá ontem, domingo no café da manhã, o nosso evento lá foi o dia todo. A gente fez evento no subsolo, que tem um subsolo gigante e a empresa contratou a gente para fazer o buffet lá no subsolo. Cara, ontem domingo, o evento começou 11 da manhã, a gente chegou lá 8 horas da manhã, 8h30, 9, tava bombando. Mas é um negócio mais tradicional, mais legal, assim, meio saudável, sabe, meio cool, moderno. Então ali o pessoal gosta disso, mas assim, é óbvio, eu acho assim, eu tenho um sonho de ter um restaurante em que eu possa ir todo dia, porque o Laçai não é um restaurante pra sair todo dia, eu não gostaria de não Laçai todo dia, talvez nem todo mês, entendeu? Então eu gostaria de ter um restaurante que seja comida boa, assim, gostosa, que você se sinta confortável, que você não precisa prestar muita atenção na assim, comida. Eu quero comer isso. Que tem um estofado gostoso, que tem uma carne com uma batata frita que seja boa, acolhedor. entendeu? Que tem um brócolis na brasa gostoso, sem complicação, sabe? Eu tenho muita vontade de ter isso. Minha primeira tacada que eu demorei tanto pra fazer, né? Eu até acho que perdi um pouco a onda, porque assim, 2016, 2017 a gente tava muito bombado, muito hypado, assim, o Laçai e tal, e eu recebi muita proposta pra fazer muita coisa, eu sempre fui muito focado no Laçai, eu queria só o Laçai, eu falei, cara, não tenho tempo pra nada, eu só tenho tempo pro Laçai, não tenho tempo de fazer absolutamente nada. E aí, quando eu decidi que me chamaram, claro que economicamente era uma proposta legal pra mim também, me chamaram, eu falei, cara, vamos fazer então, eu falei, tá bom, acho que chegou a hora. Tinha recém acabado a pandemia também, eu já tava nesse movimento, eu já tava no movimento de já tinha mudado para um lugar menor, eu falei, cara, acho que agora dá. Enfim, mas não deu certo por vários motivos, mas ainda tenho o sonho de fazer alguma coisa assim, bem
bem normal, assim, gostosa, comida gostosa. Esperamos que esse sonho esteja prestes e a que se ele volte para realizar. contar aqui no Gastronodicas. Rafa, parabéns para esse flamenguista maravilhoso. Eu nunca vi tanta coisa bonita, pique-ruxa, saborosa, Eu vou levar esse limão caviar comigo no meu bolso. Eu tô te escondido. falando, ele podia fazer o kit cinema, ia ser alta, ia consumir todo dia. Rafa, obrigada por você estar aqui com a gente. Que você realmente, a Sobral falou, você já é o cara estrelar, é uma constelação, não é nem 3 não, tá muito acima de 3, é uma constelação inteira, com essa equipe fantástica, que eu acho que você deixa muito claro o trabalho de equipe, né? Essa galera aí que tá com você há anos, que vai e volta, tipo Marcelo, né? Flamenguista, mas você é um grande cara e generoso, porque todo mundo, quando eu falo assim, o Rafa vai, as pessoas falam assim, que o Rafa é uma incógnita, ele é muito legal. Ele é simpático, ele é na dele, aí você explica com aquele discurso, não, ele é na dele. Ah, então ele é legal, hoje na Bodytech, eu de manhã cedo malhando, gente, hoje vai o Rafa, e quem é hoje que você vai entrevistar? Ele é legal, mesmo? Sou tímido. Mas olha, Marcela, você também hoje aqui bombou, deixou o Gastronodicas bem legal. Ah, foi um prazer, O adorei. Rafa aqui, sem palavras, eu fiquei sem dormir até, acordei às 5h30 da manhã, pensando aqui, porque todo mundo deve falar as coisas mais óbvias pro Rafa, falar das estrelas, falar do 58º lugar, entre os 50 da América Latina, mas eu quero falar de você, porque além de tudo, você é um cara extremamente generoso, mora no meu coração e que eu te acho realmente um cara inspiracional e aspiracional, né, Sobral? Com certeza. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Enfim, é recíproco. Muito obrigado. E que a gente se encontre com vocês agora no YouTube, nossa chamadinha aqui na sexta-feira também na rádio. E todo mundo aqui junto para ver essa matéria, essa entrevista brilhante com Rafa e Sobral, que realmente eu vou sair daqui emocionada. Beijo para vocês e até sexta-feira aqui no Gastronodicas. Gastronodicas.